Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. O coronavírus está destroçando a economia mundial, né? Você tem cadeias de produção interrompidas, comércio internacional despencando, empresas quebrando, ameaça de desemprego em massa. Tudo isso está jogando a economia mundial no chão. Mas tem alguns efeitos escondidos sobre produtividade agregada da economia que são escondidos, né? São mais difíceis de ver, mas são tão nefastos quanto. Porque o que está acontecendo agora? Muita gente está em casa, então tem muitos produtos, muitos serviços que normalmente a gente está acostumado ou a adquirir no mercado ou receber do Estado, que a gente está tendo que prover agora, né? Está tendo que produzir esses serviços. E o problema é que isso aí tira energia, tira tempo das pessoas que elas poderiam estar alocando em atividades em que elas fazem melhor. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, cortar o cabelo, fazer comida, dar aula para criança. Tudo isso são coisas que as pessoas normalmente não fazem. Elas ou compram, né, esses serviços ou eles recebem do Estado. E agora as pessoas estão tendo que fazer nas suas casas, produzir nas suas casas esses serviços, né? Bom, por que isso é ruim para a economia, para a produtividade? Porque você diminui especialização. Então as pessoas, normalmente elas escolhem o seu ofício, a sua profissão, de acordo com o que a gente chama de vantagem comparativa, no que elas fazem relativamente melhor. Se elas estão tendo que deslocar tempo para outras atividades em casa, para fazer o que a gente chama de produção doméstica, isso é um desperdício para a sociedade, porque você está alocando tempo agora dessas pessoas em atividades que elas não fazem relativamente tão bem. Então deixa eu dar um exemplo, por exemplo, da aula para criança, né? Então, normalmente as pessoas não são professores, a maioria das pessoas não é professor, e está tendo que fazer isso agora. Então está tirando o esforço, o tempo de outras atividades que as pessoas fazem melhor para, por exemplo, dar aula para criança. É ótimo, muitas dessas pessoas estão fazendo um excelente trabalho, os pais se importam muito com a educação dos filhos e estão se esforçando muito, mas da perspectiva da sociedade é um desperdício, né? Porque a pessoa não está sendo deslocada em tempo, esforço, a energia dela de outras atividades que normalmente ela faz melhor. Então são inúmeros os relatos que a gente vê por aí de gente falando que não consegue fazer o trabalho direito porque está tendo que fazer um monte de coisa em casa. Então isso aí se manifesta numa queda de produtividade na economia, uma má alocação de recursos. Bom, eu dei um exemplo aqui que normalmente as pessoas não são professores, mas mesmo se a pessoa é professora, a gente vê esse tipo de efeito, né? Por quê? Porque agora essa pessoa, esse professor ou professora, está dando aula para os seus próprios filhos, tá? Se ela estivesse dando aula para outras pessoas, ela estaria liberando o tempo dos outros pais para que os outros pais se especializassem. E isso está sendo impossível agora por causa da doença. É mais uma coisa que derruba a produtividade. Tem outra vantagem também da especialização que agora está sendo barrada pela doença, que é ganho de escala. Então, normalmente você coloca numa sala de aula 15, 20 crianças, por exemplo, né? E isso aí você consegue ganhar escala porque você tem um monte de coisas que são fixas e quanto mais gente você põe lá dentro, menor o custo por cabeça, né? Só que agora com os pais dando aula para os próprios filhos, você tem 1, 2, 3 crianças recebendo aula de uma pessoa só. Então, você não consegue ganhar escala nesse sentido. A mesma coisa, por exemplo, para fazer comida. Um restaurante faz comida para muita gente, né? Então, isso permite que ele ganhe escala. E agora, uma pessoa fazendo comida sozinha em casa para 2, 3 pessoas, você tem um custo por unidade maior nesse caso, que contribui para diminuir a eficiência da economia. Um jeito da gente entender esse efeito é pensar num exemplo muito simples, que eu gosto muito, que normalmente eu falo para os meus alunos de economia internacional. Que economia internacional é isso, é especialização, no fim das contas, os ganhos que você tem em cima disso. Que é o exemplo do Pelé. Os americanos, eles gostam de usar esse exemplo, por exemplo, do Babe Ruth, que era um jogador de beisebol, ou para o Michael Jordan, que era um jogador de basquete, né? No nosso caso, acho que o Pelé é um excelente exemplo, né? Porque dizem que o Pelé era um excelente goleiro. Agora vamos fazer o seguinte exercício mental. Vamos supor que o Pelé é o melhor goleiro do mundo, tá? Vale a pena colocar ele no gol? A resposta é não, tá? Por quê? Mesmo ele sendo
um excelente goleiro, ele é relativamente, comparado a outros goleiros, outras pessoas que jogam na mesma posição, ele não era tão bom assim relativamente, mas como atacante ele é relativamente melhor, muito melhor do que os outros atacantes. Então se eu colocasse ele no gol, eu estou desperdiçando o talento dele como atacante. Tá? Se eu coloco ele como atacante, você vai ter ganhos de especialização aí, então você pode usar os recursos escassos da economia de maneira mais eficiente. Se eu colocasse ele no gol, eu estaria desperdiçando o Pelé, no caso, como atacante. É melhor você conviver com um goleiro não tão bom assim do que desperdiçar o talento dele. Tá? No caso do Baby Ruth jogava em duas posições, ele era tanto batedor como arremessador, e aí fazia as duas coisas muito bem. Quando moveram ele só para ser rebatedor, a produtividade dele explodiu. Tá? E no caso do Michael Jordan, muita gente sabe da história, o Michael Jordan é provavelmente o maior jogador de basquete de todos os tempos, só que durante um tempo ele resolveu jogar beisebol. Tá? E ele não era ruim, né? Porque ele estava jogando na principal liga americana, mas ele como jogador de basquetebol era uma coisa absurda relativamente a outros. Tá? Tanto é que quando ele voltou a jogar basquete, ele jogou durante um tempo no Chicago Bulls, né? E ganhou 3 campeonatos. Parou um tempo, foi jogar beisebol, a hora que voltou para o basquete, ele ganhou mais 3 campeonatos. Dá para ver o quanto foi uma má alocação de recursos ali do Michael Jordan jogando beisebol e a diferença que faz, por exemplo, especializar aí no caso. Tá? Então, quando a gente, voltando aqui para o caso do Pelé e voltando para nós nas nossas casas, é como se a gente, nas nossas casas, tivesse que jogar de goleiro, de atacante, fazer às vezes de gandula, ser o técnico também. Tá? Então tá todo mundo segurando um monte de prato na mão, tá? Não estão conseguindo se especializar. Isso contribui para jogar a produtividade da economia no chão. Então isso é mais uma coisa ruim que está vindo da doença e que isso passe logo, né? Para que essa perda não seja tão grande assim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal www.porquê.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço.